Esse aqui, João. Tá, ok. Então, primeiramente, muito obrigado por vir aqui, né? Tirar esse tempo para nos ajudar. Se apresentando, meu nome é João Pedro, né? Nós temos o Arthur e o Igor aqui, somos todos calouros do Engenharia de Controle e Automação da UFSC. E aqui, então, nós vamos entrevistar o André Rocha, egresso da UFSC, ele, vou pegar os dados aqui, né? Ele entrou em 2010 no primeiro semestre, se formou em 2015 no segundo, e ele é atualmente um engenheiro de dados no portal Telemedicina. E aí, quiser adicionar mais alguma coisa, André? Não, é só um detalhe, eu acabei fazendo mestrado também na engenharia mecânica. Claro. Importante saber. Show. Vou pegar então a primeira pergunta do nosso cenário aqui. Você fez parte de alguma atividade extra-acadêmica, como ANEL, APET, empresa júnior, equipe de competição? E em que função e o que te ajudou no mercado de trabalho? Eu fiz parte da Autojum. Trabalhei ali no marketing, no controle de qualidade, né? E eu achei importante para mim, porque foi a minha primeira experiência, sabe? É uma forma de ter um primeiro contato com algum tipo de empresa, algum tipo de organização, sabe? E quando você entra, pelo menos quando eu entrei na graduação, eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência, então é válido, assim, porque te tira, né? Te dá mais confiança depois quando você for pro mercado de verdade, né? Entendi. A segunda pergunta, João, então. Oi. Acho que acabasse pulando a primeira ali, depois dá uma olhadinha. A primeira? Não sei. Talvez eu esteja olhando em outro arquivo, cara. Beleza. Eu tô olhando em outro arquivo, deixa eu voltar pro certo. Mas como dava a segunda ali, não faz muito tempo. Vocês podem cortar aí, né? Antes de subir. Isso aqui falaram que subia na íntegra. Essa era, na real, a segunda no certo, mas não muda muita coisa, né? Muitos alunos dizem que o curso dá uma visão ampla, mas superficial de muitas áreas de conhecimento. Você concorda com isso? Acha um fator positivo ou negativo? Olha, eu concordo em parte, porque a parte da teoria de controle, pelo menos na época que eu fiz, era bem pesada, era bem profunda, era muito mais avançado do que é usado na indústria de verdade, né? Mas, de qualquer forma, foram matérias que me fizeram ter pensamento mais de engenharia mesmo, de solução de problemas, né? Tem um conjunto de ferramentas e você tem que escolher as ferramentas certas ou mais adequadas para resolver um problema, né? Mas apesar de ser muito além do que é usado na indústria de verdade. Mas realmente ela te dá o curso dá uma visão ampla de muitas coisas, né? De eletrônica, software, muita coisa diferente. E eu acho que é muito bom, porque quando você entra na graduação, dificilmente você sabe o que você quer. E se você diz que sabe o que quer, você não necessariamente não vai mudar de ideia, porque talvez você não tenha tido contato, né? Com o que você diz que quer. Então é bom você saber um pouquinho de cada coisa, entender um pouquinho de cada coisa, assim, até para ver melhor, né? O que te agrada mais. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Você trabalha como engenheiro de dados, né? E é uma área voltada mais para o software, para programação. Eu queria saber, sobre o nosso currículo. Não está nas perguntas, né? Mas é uma dúvida pessoal minha. Até que nível ele se mostra efetivo no seu dia a dia? Tu teve que procurar outros cursos, outros estudos por fora para poder atuar nessa área? Tive que procurar muita coisa por fora, assim. Mas eu acho muito difícil você entrar em alguma coisa, trabalhar alguma coisa profissionalmente, sem ter que procurar alguma coisa por fora, sabe? Eu acho que deu uma base de desenvolvimento de software muito muito profunda em alguns aspectos, assim, sabe? Por exemplo, o funcionamento de um microprocessador, né? O que a gente aprende de microprocessador para abstrair para processadores mais potentes, né? Tem matérias de multiprocessamento, redes, coisas bem profundas, assim, sabe? Que você não usa de verdade no dia a dia, mas que te dão base que às vezes você encontra alguns problemas e fala, putz, isso pode ser isso aqui, né? Pode ser aquilo ali que eu vi lá na matéria e tal. Então, dificilmente você vai parar para ver isso enquanto está estudando focado para desenvolvimento de software, por exemplo, né? Então, eu acho que a base é boa. E se fosse muito profundo em alguma área, você ia abranger poucas pessoas, né?
Nossa terceira pergunta, então. Quanto ao currículo do curso, você enxerga hoje que alguma matéria, ou eixo de matérias, se sobressai em relação às outras? Na sua área, quais você considera que mais aplica no dia a dia? A que eu acho que mais sobressai hoje no mercado é a parte de programação mesmo, né? Como eu comentei, as que eu mais uso no dia a dia é a parte de introdução, fundamentos de estrutura da informação também é usado, né? Às vezes, putz, tem coisas ali que é bom saber, sabe? Tipo, sei lá, aqueles big O notation, sabe? Com complexidade de algoritmos. É bom entender esse tipo de coisa para te dar uma base mais segura para o seu dia a dia depois. Certo. A nossa quarta pergunta acaba conversando bastante com a pergunta mais pessoal que o João fez, mas então a gente queria saber se, num todo, você acha que o engenheiro de controle de automação formado na UFSC, ele está preparado para entrar no mercado de trabalho, ou se você acha que é, assim, imprescindível ele buscar conhecimento a mais em alguma área diferente ou alguma área específica, se tem uma necessidade, assim, muito forte na sua visão. Todos que eu vejo se formando na UFSC parecem que estão preparados mesmo, sabe? Todo mundo que se forma ali parece que está preparado, mas não é só pelas matérias, né? Porque a UFSC não é só a matéria, a sala de aula ali, também são os contatos que você faz, né? As pessoas com quem você conversa, você vai vendo elas tendo outras experiências e você compartilhando isso é muito rico. A gente não dá valor para quando está aí no começo, mas é uma coisa que é muito rica. Estágios, oportunidade de se conseguir, né, ficar trocando de estágio, vendo lá, sei lá, várias outras coisas diferentes. Esse tipo de bagagem vem junto, né, com a graduação. Então, se uma pessoa fizer só a graduação, realmente eu acho que não está pronta para o mercado de trabalho. Mas fazendo o normal, natural, é fazer muitas outras coisas além das matérias em si, né? Certo. Então, se fosse para dizer alguma área em específico, seria mais a questão da programação e, enfim, software que você vê que hoje no dia a dia está mais Eu em sou vigor, meio assim. enviesado, né, por estar trabalhando nessa parte, assim, Sim, claro. mas também porque em Florianópolis tem pouca oportunidade de indústria, né, Uhum. de maquinário de verdade, assim, né, então tem muita demanda do pessoal de software, então é o que é o caminho mais fácil hoje, né, mas avançando, que eu recebi as perguntas antes, né, avançando um pouco ali, eu até falei, quando eu entrei na graduação, eu achei que eu ia trabalhar com petróleo, Pois porque é. era o que estava em alta. E talvez quando vocês terminarem, não é mais a parte de software que esteja em alta. E aí você vai ter focado tudo em software para chegar lá na frente, achar que vai ser um desenvolvedor e no fim das contas tá tipo qualquer outra coisa que está em, né? Sei lá, energias renováveis. E aí você perdeu toda a parte de eletrônica de potência porque você achou que não valia para nada e de repente é o que mais te aparece em oportunidade, sabe? Então é difícil. Dá Difícil. para concluir que vai mudando e a gente com É, certeza não tem ideia do que vai ser assim daqui a 5 anos, mas então tá. Bom, a próxima pergunta agora é algo que chamou bastante a nossa atenção quando a gente entrou no seu perfil, que foi a sua experiência de intercâmbio na Holanda durante a graduação. E a gente queria saber quais habilidades, tanto técnicas quanto pessoais, você apontaria como adquiridas ou aperfeiçoadas lá. E se tu também teria alguma dica para quem tem esse desejo, esse sonho de fazer um intercâmbio durante a graduação. bom, a parte técnica mesmo, eu achei aqui a UFSC mais forte, sabe? A parte teórica, pelo menos. Na graduação que eu fiz, e muitos outros colegas também comentaram, que a parte de graduação, por exemplo, de embasamento matemático das coisas todas, como engenharia, eu fiz engenharia automotiva lá, aqui é bem mais forte, porque tem coisas que você vê aqui que você só veria num mestrado lá fora. Então, essa parte apesar de lá ter laboratórios muito cheios de tecnologia de ponta e conseguir fazer experimentos muito, muito diferentes do que eu faria normalmente na graduação aqui na UFSC, essa parte aí, técnica, essa é a real, assim, sabe? A gente acha que lá fora é muito melhor, mas na verdade, cara, aqui não perde nada, assim, sabe? Troca uma coisa por outra ali, mas no fim das contas
Só por conhecimento, assim, não vale a pena. Mas a parte de intercâmbio, cara, mudou a minha vida, assim. Voltei? Voltou. Tem oscilação? Não, beleza, foi aqui, ó, a internet não tá das melhores. Mas o André que foi é muito diferente do André que voltou, sabe? Eu melhorei muito na questão de inteligência emocional, resiliência. Cara, você imagina que você, sei lá, tava na Holanda, tava 10 mil quilômetros daqui. 15, entre 15 e 10 mil, né? Cara, não tem família, não tem nada. É você. Você tem que se virar. Você tem que aprender a lidar com as coisas e vão aparecer adversidades. Você, às vezes, não conhece a cultura, vai ter alguns problemas e você vai enfrentar eles e vai voltar de lá mais forte, assim, sabe? E outra coisa também que me fez foi aumentar, melhorar, foi minha empatia. Você acha que você conhece uma pessoa, né? Por exemplo, sei lá, você vê... Uma vez eu saí, tipo, com a galera e lá tinha, sei lá, 2 chinesas. E aí eu fui dar tchau para as chinesas e dei um beijo no rosto de uma delas. A outra saiu correndo, sabe? Porque não se faz isso. Porque você tem que pensar, poxa vida, ela é uma, né? Ela é chinesa. Ela não tem a cultura dela não diz isso. Então você tratou ela como se fosse você, assim, né? Você não se colocou no lugar dela. Em contrapartida, uma vez eu tava num ônibus, assim, tipo, na Espanha, e aí conversei com a pessoa, um italiano do meu lado, assim, falando e tal, normal. Viagem de ônibus, assim, tipo, 15 minutos, conheci a pessoa. O cara foi lá e me deu um beijo no rosto. Porque o cara é italiano. Então eu fiquei na mesma situação que eu tinha colocado as chinesas em outros momentos, sabe? Então esse tipo de experiência, assim, cara, eu acho que todo mundo deveria fazer. É utópico pensar isso, mas eu acho que todo mundo numa graduação deveria sair do país um ano só para ver algumas coisas, perder um pouco do complexo de vira-lata que se tem um pouco aqui no Brasil, né? De, tipo, achar que lá tudo é muito melhor. Tem coisas melhores lá, com certeza. A infraestrutura lá é absurda, sabe? Ônibus, internet no ônibus. Eu tinha antes, sei lá, 2013, quando eu fui, imagina aqui, não tinha nem... sabe? As estradas perfeitas, ciclovias e tudo mais, mas aqui tem muitas outras vantagens também frente a, né? Tanta parte de conhecimento, tem oportunidades, né? Às vezes muito mercado consolidado já não tem tantas oportunidades quanto aqui. Lá, por exemplo, o pessoal contrata a galera financeira daqui, porque lá ninguém está acostumado a ter problema, sabe? Não estou acostumado a ter problema. Aí você vai contratar um diretor financeiro, uma CFO, assim, da vida, contrata alguém do Brasil que já está acostumado, né, a lidar com uns problemas maiores. E de sugestão que eu dou é manter o idioma afiado. Se você não domina o inglês, não adianta ir para um alemão, para um francês, termina o inglês, entenda bem seu inglês, treina, tá bom, tá num nível legal, pode ir para um segundo, terceiro idioma daí, sabe? Mas tem que ter o idioma afiado. E notas razoáveis, né? É difícil manter IAA, no final das contas, não serve para muita coisa, mas nessas horas aí, para conseguir uma bolsa, ter um IAA acima da média ajuda a conseguir bolsa. Na minha época, teve o Ciências Sem Fronteiras, né? Que foi um programa que, cara, levou muita gente para fora, muita gente, assim, foi um absurdo era, cara, nossa, muita gente foi, assim, tanto que encontrava um monte de gente da automação lá, sabe, na Europa. Já, tipo, fui no sofá de uma galera, sabe? Recebi gente de automação também lá em casa. Mas hoje em dia não tem mais esses programas assim, é mais complexo, assim, mas dá para achar alguma coisa, tentar alguma coisa, e às vezes fazer um meio termo também. Eu vi gente mais velha, né? Mais velha não, mais nova, né? Mais para frente no tempo, fazendo intercâmbio pago, um pedaço do intercâmbio pago. Às vezes você faz um estágio, e festa é legal e tudo mais, mas se você conseguir juntar esse dinheiro um pouco e pensar, não, sabe, sei lá, 100 pila por mês, você vai juntando até chegar no momento que, sei lá, na sua bolsa te dá acesso à universidade, aí você paga a sua passagem e acha uma moradia estudantil, alguma coisa assim, sabe? Só para conseguir, ou, se não conseguir fazer um ano, faz 6 meses, faz 3, faz aqueles work experience da vida, sabe? Mas não se preocupa tanto com onde vai fazer, sabe? Qual país, qual especialidade, não precisa se apegar muito a isso, assim, sabe? É mais pela experiência mesmo, assim, maturidade. Eu acho que qualquer mínima experiência, até, assim, essa questão de work experience, ou ir mais focado no idioma mesmo, mas ir vendo coisas da graduação, acho que qualquer experiência deve ser muito válida, assim. Abre a mente. É revolucionário, assim.
E, bom, ficando assim mesmo meio que na mesma pergunta, teve alguma dificuldade assim no seu processo de aplicar para o intercâmbio? Como é que foi assim? Foi um processo mais tranquilo? Não sei se tu lembra certinho. Foi mais tranquilo do que eu imaginei, cara, na verdade. Eu achei que ia precisar do idioma muito mais afiado, assim, sabe? Tipo, não só o idioma, né? Mas é porque eu fui pra Holanda, né? Lá eles falam holandês. Mas não o holandês nunca foi bom, assim, o holandês. Mas uma nota muito mais alta do que nas provas de proficiência, sabe? Hoje eu acho que a exigência é maior, mas é por causa que na época tinha muita oferta também, né? Daí eu acho que se baixava um pouco a exigência, então por isso que fazer um TOEFL, um IELTS, alguma coisa assim, e tirar uma boa nota, eu acho que seria mais exigido hoje, assim, né? Do que foi na minha época. Foi bem tranquilo, e eu tinha muitos outros colegas fazendo a mesma coisa, sabe? Eu lembro que teve um semestre ali que eu estava conversando com um cara que estava indo para Portugal, tá indo para Portugal, e aí ele me falou, cara, faz ali, não sei o que, vai, mete a cara, sabe? Deu, cara, eu fui, daí eu lembro que foram 2, 3, assim, no semestre anterior, daí quando eu fui foi, tipo, uma galera, daí no semestre seguinte foi mais outra galera, sabe? Foi bem... Legal. Teve bastante gente fora aí do país na minha época. Beleza. Bom, então indo para a próxima pergunta, também eu acho que a gente já até conversou um pouco. Na sua opinião e experiência, quais são as áreas que você pode citar assim que possuem as melhores oportunidades para um estudante, um formando em engenharia de controle e automação e por quê? Hoje eu vejo muito pessoal de software e dados. Acho que até mais dados do que software, né? Cara, tá muito quente o mercado hoje em dia. Mas como eu falei, né? Hoje em dia, Sim, então não tiraria a ideia de ver várias coisas diferentes. Eu tenho curiosidade de saber como é que sei lá, sistemas embarcados. Cara, manda bala, vai aprender alguma coisa, sabe? Vai mexer com alguma coisa. Mas hoje em dia existe até Cara, é muito forte a quantidade de recrutadores que chegam para mim, sabe, no LinkedIn da vida, assim. Assim, 2, 3 por semana, mandando inbox, falando, cara, por favor, vem fazer meu processo seletivo. Eu vi uma pesquisa, legal. eu vou ficar devendo onde que eu achei a informação, mas parece que se continuasse no ritmo que a gente tem de formação de pessoas para essa área versus demanda, em 2024 vai faltar gente já. Então já está bem. Eu vi daquela Tribe, né? Uma propaganda assim dizendo essa informação. Então é oferta e demanda, né? Legal. Bom, então acho que essas eram as perguntas que eu ia fazer, mas então tá. Obrigado por enquanto. Bom, boa noite, André. Eu sou o Igor. A primeira pergunta que eu queria te fazer é mais em relação à sua profissão hoje em dia, né? O que te levou a se tornar um engenheiro de dados? Eu já tinha interesse, né? Eu já estava vendo que era uma área quente, muita gente ao meu redor sendo contratado para ser cientista de dados e coisas assim. E aí eu já tinha um interesse na área, já estava com o radar ligado para essas coisas, e aí apareceu uma oportunidade de uma bolsa de treinamento técnico, que era uma coisa bem específica, assim, sabe? Tinha que ter mestrado, não sei o quê, um monte de coisa bem fechada, assim, que a Portal estava procurando gente. Difícil de casar todas os requisitos ali, Então cara, foi bem específico mesmo, assim, e eu não sabia nada, assim, eu entrei para aprender mesmo, sabe? Então, foi uma oportunidade que eu quis abraçar e como eu falei, né, eu queria ver até para ter certeza se eu ia gostar mesmo da área ou não, que era uma coisa que eu pensava que eu ia gostar. E acabei gostando, assim. Então, é bom casar, né, ao que tá quente no mercado com o que você gosta. Então, foi o que me fez vir aqui até hoje. Daí, isso, gostar também ajuda a te motivar a estudar mais, procurar novas ferramentas, se atualizar, né, fazer todos esses processos que são necessários para ser um bom profissional. Bom, obrigado. E tu teria alguma dica para alguém recém-formado que quer seguir nessa área? Primeiro, prestar bastante atenção nas matérias de programação. Você vai precisar de banco de dados, todas aquelas que eu citei até antes, né? Se você já quer ser, né? Já quer ir para essa área de dados. Em paralelo com a graduação, ou se já
já se formou, né? Fazer alguns cursos de generalistas para você ampliar, para você aprender um pouco de cada coisa que tem na área. Tem bastante coisa no Coursera, tem curso de Big Data no Coursera, engenharia de dados na nuvem, tem a nuvem X, nuvem Y, né? Amazon, Google Cloud. Você fazer um curso desse bem amplo, e aí depois disso ver o que você se desenvolve mais ali e fazer alguns projetos, pegar alguma coisa aberta, ou até mesmo fazer aumentar seu portfólio, né? Mostrar que você sabe fazer uma coisa, indo um processo de ponta a ponta, e escrever sobre, divulgar, né? Botar no seu perfil de alguma forma como um portfólio, né? Para recrutadores verem que você sabe fazer o que você está querendo se propor a fazer na empresa, né? Mostrar o que você Tu sabe. citou o Coursera, tipo, tu usou essa plataforma e se tu usou, ou outras plataformas tu usou para estudar para essa área, quais seriam? Eu fiz meu curso no Coursera depois de já estar sendo contratado, tá? Porque, né, eu tive aquela bolsa de treinamento técnico, foi quase um estágio, assim, sabe? Para para fazer o rampeamento, né? Para começar a aprender a área. Eu fiz o curso de engenharia de dados com o Google Cloud e fiz esse curso de Big Data também da UCL, da Universidade de Califórnia, né? Então, esses dois cursos foram bem bons para me dar uma base muito boa e como é muito bom, né? Tá contratado e tá estudando, porque você consegue já, cara, no dia seguinte, no final de semana, sabe? Estuda no final de semana, no dia seguinte você já olha e fala, putz, esse problema, será que a gente não poderia resolver de uma forma melhor assim? E aí, às vezes também fica a dúvida, né? Será que não é porque eu acabei de ver isso aqui, eu já quero aplicar, já quero, né, fazer funcionar assim, mas aí você tem que lembrar do seu juramento quando formando, que você não se deixa ofuscar pelo brilho excessivo da tecnologia, e aí saber o que você tem que, né, usar, o que realmente vai te encurtar caminho, o que é só você dando volta a mais para mostrar que você sabe ou aplicar algum conhecimento que você viu no curso no final de semana, sabe? Uhum. Bom, ainda em relação ao mercado de trabalho, quais eram as suas expectativas com o mercado de trabalho para um engenheiro de controle de automação antes de ingressar em sua primeira experiência? E se após um certo período, né, se essas expectativas foram atendidas? Bom, eu entrei no curso, o pessoal, eu tive contato com formandos, né, por causa do Linguição. Linguição é uma boa coisa para se você fazer, né, na graduação também. Te ensina, né? É a mesma pegada da autoajuda, né? Tipo, você está trabalhando em alguma organização. E aí, com esses formandos, eu lembro de uns que estavam já trabalhando na parte de petróleo, galera que fez o estágio, né? Já tinha feito algum estágio fora, que trabalhava embarcado, daí ganhava, cara, trocentos milhões de dólares em dólar, galera que, tipo, trabalhava na África, sabe? Tipo, e aí a empresa pagava uma passagem para onde quisesse no mundo, logo formado, sabe? Umas coisas absurdas, assim, sabe? Era empresa, tipo, Halliburton, coisas, né? Empresa de petróleo, né? E eu achava que, cara, ia sair formado, ganhando, nossa, rios de dinheiro, assim, sabe? Aqueles absurdos, assim, nossa, vou ter um Porsche antes dos 30, sabe? Eu tenho 28 agora. Estamos bem longe do Porsche. Mas quando eu entrei, eu fiquei até meio vislumbrado, assim, sabe? E aí, aceitar que a vida real é um pouco diferente, né? Talvez eu tivesse pegado só os exemplos que deram muito certo, né? Talvez não tivesse tanto contato com outras pessoas, né? Tipo, sempre vai ter alguém que vai se destacar, sabe? Sempre vai ter uns ou os outros. E aí se você só prestar atenção nesses casos, parece que o seu caso é ruim, assim, sabe? Então, tomar cuidado com essas coisas, né? Com esse vislumbramento que você vê, só ouve falar da galera que foi bem sucedida, né? Sendo super, super bem sucedido antes dos 30, e na verdade, tipo, você tem um monte de gente, e dessa, né, a porcentagem bem baixa conseguiu essas coisas. Depois de um tempo que quebrou minha expectativa, assim, logo pro final do curso, foi junto com a queda, né, da engenharia de petróleo, assim, eu cheguei a ficar um tempo até achando que, putz, não ia funcionar, sabe? Eu não ia ficar rico na minha vida, sabe? Não que eu seja rico hoje, mas caminhando para, né? Hoje eu tenho muito mais perspectivas do que eu tinha quando estava me formando, sabe? Eu achava que não ia... Tudo aquele que tinha de vislumbre era de desolação no final do curso, assim. Mas eu acho que com relação a isso,
ficar tranquilo, assim, sabe? Tipo, não nem se vislumbrar e nem se desolar tão rapidamente, assim, né? Olhar com um certo filtro todos esses casos que você vê, né? De galera, sei lá, vendendo empresa, sabe? Montando startup, ficando milionário, sabe? Essas coisas assim. Acontece, mas você também, se você não conseguir fazer, você também pode seguir um caminho mais devagar e conciso e chegar bem longe, sabe? Bom, e a última, mas não menos importante, que recado ou recomendações você passaria para nós calouros que estamos entrando agora? Cara, vocês perderam um pouco de experiência, tá? Não tem como, infelizmente, assim, sabe? Tendo que estar remoto, é um pouco diferente. As relações pessoais ficam diferentes, acontece. Mas não ficar desesperado por causa disso, sabe? Que você tem vocês têm muita graduação pela frente. Aproveita, empresa júnior, NEL, PET, linguição, aproveita todas essas coisas, assim, sabe? Estágio, bolsa, sabe? Ficou curioso com uma matéria, vai lá e faz, quer atravessar o córrego, né? Pegar umas matérias de administração, sei lá, ver alguma coisa diferente, sabe? Não fazer bem as matérias que você pegar e não precisa correr, assim. Quando eu entrei, eu também achei que, cara, eu vou pegar, eu consigo adiantar essa matéria, aquela matéria, e aí eu vou me formar em 4 anos e meio, não sei. Cara, na verdade, não. Se você não tem essa necessidade, né, não precisa correr com isso, sabe? Aproveitar bem o que o UFSC te proporciona, né? Que o UFSC não é só as matérias, né? Os professores não são só as matérias, tem professores muito gente boa na automação, sabe? Vocês podem, às vezes, pegar uma bolsa com um deles e aprender e muita coisa com eles, não só dentro de sala de aula. Que eu acho que eu mais aprendi, eu tenho como orientador do mestrado e do PFC, né, foi o Rodolfo Flash. Esse professor, cara, ele me ensinou muito mais fora de sala de aula do que dentro de sala de aula, sabe? Então, e olha que ele ensinou um monte de coisa dentro de sala de aula, sabe? Então, essas coisas, essas experiências, assim, são bem boas. Experimentar áreas diferentes, estágio com empresa, isso me faltou um pouquinho, assim, sabe? Eu acho que eu deveria ter feito mais, tentado mais, com mais afinco, pegar um estágios em empresa, fiz um só durante a graduação. Talvez até entrar numa ONG, sabe? Ver uma causa que te agrade e aproveitar esse tempo que hoje... Sabe, vocês estão aí para aprender, sabe? Tem que estar com essa cabeça, não ter, sabe, um preconceito com alguma área, com alguma coisa, sabe? Falar, acho que nada a ver isso aí, sabe? Às vezes falar, não me apetece, mas tipo, não diga nunca, sabe? E talvez olhar, conversar, ver com colegas, tem colegas mais próximos, assim, né? Que eles vão estar trabalhando em outras coisas que você não tá, e aí, às vezes, ver como é que é o dia a dia, ver como é que é a experiência, né? E às vezes até, tipo, viver a experiência do outro sem ter que passar por ela até inteligente, né? Fazer esse tipo de coisa. Bom, era isso então. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa, cara? Tô aberto aí a vocês. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para ele? As perguntas programadas eram só essas. Tá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser tirar dúvida. Estou pensando aqui em alguma coisa que possa ter faltado. A gente realmente já fechou as 10 perguntinhas aí. Mas, pô, agradecer aí, né, pelo teu tempo e tal, e que a gente conseguiu explorar bastante as perguntas que a gente tinha programado. E, cara, quem sabe, assim, algumas dicas mais falando das matérias em si, não sei se vais lembrar certinho do currículo, né, quando era, mas imagino que não tenha mudado muito. E alguma matéria ou algum eixo de matérias que, pô, merece menos atenção, merece mais atenção, que a gente sabe que se dedicar a mesma coisa para todas as matérias acaba ficando complicado, né? Então, alguma dica nessa... Uma coisa que eu não comentei no meio das perguntas ali é juntar em galera, cara, para estudar. Cara, isso ajuda muito, assim, quando eu aprendi que a turma, sabe, se juntar com o pessoal para estudar para uma determinada prova, para fazer algum determinado trabalho, cara, ajuda muito, assim, você tentar ajudar o seu colega, às vezes, sabe, ensinar mesmo, uma coisa que você sabe, e eu até usar de ajuda para aprender, você não
é muito mais difícil passar pela automação sozinho, sabe? Automação de curso difícil, cara, difícil. Tem matérias que vão exigir muito mais do que outras, e essas matérias que exigem muito mais, geralmente as de controle, tá? Teoria de controle. Exigem coisa pra caramba, e não necessariamente... E infelizmente, você dá muito mais atenção para elas do que para outras, né? Por ser mais fácil de passar, né? É muito mais difícil passar nas de controle. Cara, é difícil falar isso assim, mas às vezes se você não tá conseguindo se dedicar bem para todas as matérias no curso, às vezes pegar menos, se você puder, né? Pegar menos matérias para se dedicar um pouco melhor a elas. Uma coisa que eu mudaria também na minha história acadêmica era prestar mais atenção em trabalho e menos em prova, sabe? Às vezes, se você se dedica bem num trabalho, às vezes você pode até publicar um artigo. Isso é uma coisa que eu só fui fazer no final, assim, sabe? Publicar um artigo... Cara, tem um monte de trabalho que a galera faz aí que é muito massa e que vale artigo. Às vezes, né? Às vezes você faz a apresentação do trabalho, já treina para a apresentação do artigo, e aí aquele trabalho que, putz, você fez muito a mais para tirar um 10, te ajuda na nota, você precisa estudar menos para a prova e ainda te rendeu, sabe? Então eu iria por esse caminho, assim. De matérias que precisam de menos atenção, cara, isso é difícil, cara. Apesar de ter feito mestrado na mecânica, eu prestei menos atenção em matérias da mecânica, algumas matérias eram meio chatas, assim, sabe, cara? Putz, tem professores que não ajudam muito, né? Cara, tem aulas chatas, sabe? Tem maçantes, assim. O cara não sabe te dar motivação não motivação só de você ficar empolgado para estudar, mas por que você está vendo aquilo, sabe? Não consegue te dar a vida real. E que não todas as matérias que estão ali você vai poder usar, sabe? Então, às vezes, se o professor não está te ajudando muito, tentar pegar alguma coisa por fora, assim, sabe? Ver o que esse cara tá falando, assim, sabe? Tinha um professor que sempre que, da parte de controle multivariável, sempre ele, antes de ensinar aquela matemática absurda, cara, umas coisas malucas, assim, que hoje, cara, eu nem lembro mais como é que faz com metade, 10% daquilo, sabe? Ele falava, para que serve, sei lá, o filtro de Kalman, sabe? É para isso. Beleza, eu sabia para que servia. Então, se algum dia eu precisar estudar, sabe, algum dia passar por aquele problema, eu posso estudar mais a fundo, sabe? Então, essas seriam as dicas, assim. Legal, muito, muito obrigado aí de novo. Até hoje eu falo com os colegas Até hoje eu falo com muito colega meu, sabe? Trabalho com um cara que se formou e entrou comigo na automação. Falo com gente que estava, sei lá, na China. Hoje... Não, voltou para o Paraguai. Era um paraguaio que estava na China, que foi para a Alemanha, sei lá. E eu todo dia, sabe? Quase falo com o cara ainda. Até hoje era meu colega de trabalho, sabe, aquela equipe formada, assim, já pré-pronta, sabe? Antes de fazer o trabalho, você já sabia, aquele, beleza, é nóis. Então, essas equipes, assim, até hoje são amigos, sabe? E ajudaram muito, cara, muitas pessoas, cara, estudar sozinho é muito mais difícil mesmo. Acho que... Fechamos, então? Acho que sim. Acho que Muito fechamos. obrigado, então, né? Tirar esse tempo pra gente. Qualquer coisa, se precisar, sei lá, eu tenho, lembrei de alguma coisa, pode perguntar, eu mando qualquer coisa. E assim, fica de contato, né? Me adiciona. Você mandou mensagem no Instagram, eu nunca vejo Instagram, cara, capaz de nunca ter visto aquele. Mas eu vi no e-mail e ia responder, assim, né? Depois com calma, mas. Mais LinkedIn mesmo, te passei no WhatsApp também, se precisar, sei lá, cara, queria virar, né? Queria ir pra sua área, daí a gente troca uma ideia, sempre disposto a ajudar aí, até porque, né, a gente pega essa disposição a ajudar da automação, sabe? Vocês estão entrando aí, tipo, cara, o carinho que eu tenho pela automação, hoje tem um monte de colega de trabalho que é egresso da automação, minha chefe entrou na automação quando eu tava saindo, sabe? Então, putz, trabalho com um monte de gente, então é uma baita de um curso, e é uma baita de uma rede, sabe? Então é bem, até por isso que eu me inscrevi lá no Alumni, né, para ficar à disposição aí para quando precisasse. Então, e
vocês especificamente, né, se vocês, ou qualquer outra pessoa que estiver vendo, assim, pode chegar, cara, tô com dúvida de, assim, eu vi que você trabalhou com FPGA, trabalhei com FPGA, negócio de petróleo, trabalhei também, sabe? Sei lá, instrumentação, trabalhei com instrumentação também, sabe? Então, Legal. pedir umas dicas, assim, alguma coisa, ou trocar uma ideia mesmo, tamo aí. Uma pergunta que eu pensei agora, com exceção dessa área de programação, de dados, qual que seria a área que vem logo depois dela, assim, em questão de, sabe, de oportunidades e de crescimento no futuro? Então, é porque para automação a gente vê muito hardware, né? Controle e software. Daí o controle você consegue usar com hardware, mas software na verdade é uma ferramenta, né? Não é nem meio uma área, assim. Você pode fazer software para contabilidade, software para telemedicina, que é o caso aqui. Software para qualquer outra coisa, né? Então, por isso que é tão amplo, né? Não é bem uma área, assim, se for parar para pensar, assim, né? É tipo uma ferramenta, né? Mas, cara, eu estudei bastante instrumentação, fiz o meu mestrado em instrumentação, na verdade. Ali eu trabalhava com dados, mas de uma forma diferente do que eu trabalho hoje. Não era o que chama de Big Data, né? Mas, cara, não tinha muito mercado, assim, sabe? Era mais as indústrias mesmo de Joinville, tem bastante indústria, tem a WEG, tem a Whirlpool, né? A Embraco, tem essas empresas assim, você poderia dar uma olhada, tem bastante coisa, que aí você trabalharia mais com a parte de instrumentação, de hardware. A parte de controle, cara, tinha bastante coisa na indústria do petróleo, bastante gente foi para a indústria do petróleo, mas tem bastante área para pesquisa, né, em controle. Então, não, cara, mas a que mais desbanca hoje é software mesmo, software e dados. São áreas meio diferentes, assim, andam meio juntos, pra quem vê de longe, né, quer agrupar num grupo grande, você pode botar as duas no mesmo ramo, né, mas são coisas meio distintas. Ok. É uma coisa, tipo, tu e a gente no futuro, né, tem um diploma de engenharia de controle e automação, né? Mas, tipo, para a área de software e dados, tu diria que, ou então tu vê que um diploma de análise de sistemas ou ciência da computação tem um peso maior? Cara, na parte de engenharia de dados, você vê mais gente com ciência da computação mesmo. Mas na parte de ciência de dados, você vê gente de tudo quanto é lugar, cara. Geralmente, com maior graduação, né, maior nivelação acadêmica, né? Faz uma pós, um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, às vezes em física, sei lá, em estatística. Essas pessoas saem bastante, mas eu acho, sinceramente, que a automação, assim, se alguém viesse para mim e falasse, cara, eu quero trabalhar com dados, que curso você sugere aqui na UFSC? Cara, eu acho que eu iria por automação mesmo, tá? Aprender a pensar, sabe, com visão sistêmica, aprender a parte de engenharia mesmo, cara. Tem muitas disciplinas cara, você vai se lascar estudando, assim, sabe? É doloroso, assim, lembrar de quantas horas cara, teve prova aí que eu fiz, sei lá, tinha 100 páginas de prova resolvida, prova anterior resolvida, sabe? De cronometrar prova, sabe? Tipo, prova antiga, você pegava as provas antigas e cronometrava para dar no tempo. E, cara, chegava lá, 4,5, beleza, sabe? Você viu 4,5, nossa, que desgraça, não, terceira nota da turma. Pô, então fui bem, né? Sabe? A nota mais alta foi 5, sabe? Tipo, cara, umas matérias assim, sabe? Difíceis. Mas esse tipo de coisa te treina formas de pensar diferentes, né? Te treina visão sistêmica. Essa matéria em específico era sistemas alimentares, você já deve ter ouvido falar, né? Mas é uma matéria, cara, que se você começa a pegar mais a parte de resolução de problema mesmo, como engenheiro, sabe? De engenharia mesmo, aí você se sai melhor. Então, acho que a automação é um bom caminho para. Cara, é um bom caminho para muita coisa, assim. Tanto é que, cara, sem brincadeira, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da empresa ali, da telemedicina, da Portal, cara, acho que uns 10, 20% é da automação, assim. Da automação da UFSC, sabe? Então, talvez mais, assim, se pegar, assim, se botar na ponta do lápis, assim, tem estagiário lá também, sabe, da automação. Então, cara, é um baita de um curso. Bom,
E aí, se tem interesse, né? Como eu falei ali, né? Daí vai um pouco mais a fundo, sabe? Mas imagina se, tipo, se na automação tivesse que assinar programação, daí teria que ir um monte em controle, aí um monte em, sei lá, front-end, um monte em back-end, um monte em, sei lá, DevOps, aí tem que aprender, um monte de matéria de Python, um monte de matéria de Java, um monte de, sabe? Cara, daí o curso não... Por isso que até hoje, eu acho que é outro currículo, né? Tem separações, você pode escolher e tal, assim, sabe? Eu lembro que na época que eu fiz, tinha... Cara, quase, não vou saber, não precisar o número, mas muitas horas a mais do que o MEC pedia, sabe? Hoje o curso está um pouco menor, assim, te dá mais liberdade para escolher o caminho a seguir, né? Então, aproveitar bem esse começo do curso para pegar qual caminho seguir, assim, e depois ir mais específico nas disciplinas, né? Mais certeiro. Legal, legal. Então, acho que era isso, pelo menos por mim. Agradecer aí pelo tempo, pelas dicas e por ter compartilhado as experiências com a gente. E fica o contato aí, né? Qualquer coisa, a gente se conversa aí depois. Bem-vindos ao curso. Muito Boa obrigado. sorte. Obrigado. Aprenda bastante, curtam bastante. A graduação, cara, foi uma época... Se você conseguir, né, aproveitar bem ela, cara, é sensacional. Tipo, é o que vai te transformar em adulto, sabe? De verdade, assim. Então, não só, como eu falei, né? Não só a disciplina que você está sentado lá na sala vendo, mas todo o entorno dela. Valeu. Obrigado. Para a gravação.